Boa tarde. Tô passando hoje aqui bem rapidinho, tá? Geralmente eu demoro um pouco nas lives, né? Mas hoje vai ser bem sucinto, tá? Bem rápido. Olá, Diário de Mãe. Eu queria dividir com vocês um pouquinho de uma ideia, tá? De como vocês podem fazer a dinâmica aí. Porque eu recebo muita mensagem desse jeito. Mas comprei a apostila, mas eu uso como? Faço uma letra por dia, né? Um número por dia. Como é que eu resolvo isso? Bom, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a beleza do ensino domiciliar, né? E se você não faz o ensino domiciliar, aproveite para aplicar esse princípio na tua casa, tá bom? A gente tá numa quarentena aí, as crianças estão mais em casa, né? Algumas mães têm complementado ou têm feito, né, uma outra dinâmica além da escola. E eu te sugiro isso, tá bom? Que nesse momento aí de quarentena ou de ensino domiciliar, para quem tá começando aí, você tenha em mente que como é que você desenvolve no teu filho, né, aquele prazer de estudar, né? Como é que a gente faz para que ele aprenda de fato uma coisa? Então a gente sabe que se a criança está na escola, o que vai acontecer? A professora tem um currículo que já foi definido, né, além da escola, inclusive, né, vem bem de cima. Ela tem um material didático e ela tem que cumprir aquele programa até o final do ano, né? Então a gente vê aí agora as mães bem doidas porque a professora tá passando um monte de coisa para a criança fazer e tudo mais, mas acontece que existe, né, um cronograma já que é engessado e que a professora tem que cumprir naquele determinado período, tá bom? No ensino domiciliar, isso não acontece, tá? A ideia é justamente o contrário. Não é que você tenha um compromisso com um currículo dentro de um prazo. A ideia é que você tenha um compromisso com o ensino, com o aprendizado, com a personalização desses dois, tá bom? A oportunidade é única. Você pensa assim, o professor na escola precisa cumprir aquilo para que haja uma padronização, né? E que ele vai atingir ali todos aqueles alunos da sala deles. O que acontece é o seguinte: nós sabemos que alguns alunos, né, acompanham, outros não acompanham, e vai chegar no fim do ano, alguns com umas notas melhores, outros de recuperação, que ali em 15 dias, 20 dias tem que aprender o que não aprendeu, né, durante o ano. E assim vai. Quando a gente está falando de ensino domiciliar, a gente está falando de um ensino personalizado. Tenha isso em mente, tá? Então, o que serve para mim não necessariamente serve para você. O que faz a tua amiga aí, ou perfil do Instagram que você segue, não necessariamente vai dar certo na tua casa. Por quê? Porque cada criança é uma, cada criança tem um ritmo, tem aptidões, né? E tem ali necessidades que ela precisa desenvolver ali com, né, com um pouco mais de cautela e tudo mais. Então, quando você vai ensinar o teu filho em casa, mantenha isso na cabeça, tá? Puxa, aquela mãe tá ensinando a ler aos 3 anos. Pode ser que o filho dela já tenha uma predisposição para isso, né? E o teu não. E ok. Se o teu filho pensa assim, já tem uma super predisposição, já domina as vogais e tudo mais aos 2 anos, o que eu faço? Eu vou ficar enrolando até os 4 para apresentar as consoantes, porque alguém me falou que é aos 4 que a gente fala das consoantes. Pode ir, filho. Entendeu? Você tem que olhar pro teu filho. Essa é a ideia, tem que ser personalizado. Entenderam? O contrário também é válido, né? Pensa assim, se o teu filho, você tá lá, começou um pouco antes, ou aos 3 mesmo, vamos nas vogais, e você tá vendo que o negócio não tá fluindo, que não tá pegando assim, sabe? Você fala a palavra abacaxi, ele fica na dúvida ainda, né? Então vá devagar, vá com calma, tá bom? Não é porque um leu aos 4 que o teu vai ter que chegar lá dominando tudo, não é assim, tá bom? Pense nisso, vocês precisam ter isso em mente. Aqui já tem uma pergunta que veio muito a calhar nesse momento. O tempo diário do homeschooling tem que ser o mesmo que na escola? De jeito nenhum. Primeira coisa, na escola o teu filho entra lá às 7 e sai ao meio-dia. 5 horas, teoricamente.
Quanto desse tempo você acha que ele necessariamente passa estudando? É muito pouco, principalmente educação infantil. Porque tem o parque, tem não sei o que, até botar todo mundo sentado, até todo mundo abrir a apostila, até apontar o lápis do bolso. Foi um tempão. Então não pense que, nossa, ele fica 4 horas na escola, vou ter que fazer 4 horas de homeschooling, né? Isso não acontece. Só um minuto. Oi, filho. Espera aí que a mamãe já vai lá, tá bom? Pode ir na sua cama, eu já vou. Ok? Desculpe. Então é isso, o tempo do homeschooling em casa é diferente do tempo na escola. Outra coisa, você acha que você precisa de mais ou menos tempo por dia em um assunto? Falando para um aluno, para 2 alunos, se você está com 2 filhos ali, estudando o mesmo assunto, ou o mesmo tempo que a professora leva para expor para todos aqueles outros 30 alunos? É muito menos. E aí você consegue olhar para a criança e saber, ela está dominando esse assunto. E avançar. Ou ela ainda não pegou, então eu vou fazer uma abordagem diferente, vou fazer um jogo, uma brincadeira, alguma coisa para ajudá-la a pegar esse conteúdo que ela está tendo dificuldade. Porque como você está ali, você e a criança, você tem plena consciência do estágio onde ela esteja, ok? Então quando me pergunta aqui, Sabrina, meu filho faz 4 anos o mês que vem, o que eu ensino pra ele? A minha resposta pra você é: eu não sei. Eu não sei o que ele já sabe. Eu não sei o que ele já viu, o que ele não viu. Então, você que precisa avaliar, porque é você que tá com a criança. A ideia é essa, não é você classificar etariamente, é você dar ferramentas para essa criança se desenvolver a partir do estágio onde ela está. Como descobrir o estágio que ela está? Só você pode saber. Você vai olhar, ela já sabe as vogais? Na alfabetização, por exemplo. Começa-se pelas vogais, o som das vogais. Apresenta-se o som das consoantes e depois se avança. Ela já domina os sons das vogais? Não, não domina, mas tem a idade dos 4 anos. Então eu já pulo para as consoantes? Obviamente que não. Você tem que considerar o que essa criança sabe. Não sabe as vogais, você vai começar do começo, ok? Oi, filhinho. Pode. Vai lá pra cama. Pode pegar um livro. Então, vamos lá. Nessa linha de raciocínio, o tempo do homeschooling é diferente, tá? Eu não vou falar pra você 4 horas com a criança estudando, porque não é isso que ela faz nem na escola, tá? Sabrina, então quanto tempo? Isso é gradativo. Depende do quanto tempo você já faz isso. Quando eu comecei, eu ficava 15 minutos no máximo, 10 a 15 minutos, tá? Fazendo uma atividade direcionada. É claro que a gente fala, o homeschooling é um estilo de vida, é verdade, né? Então, qualquer situação que eu tinha, a gente estava aprendendo, a gente estava ensinando, né? Então vamos pegar os brinquedos. Pega pra mim o brinquedo azul. Pegava o azul. Pega pra mim o brinquedo amarelo. Pega o amarelo. Não é porque a gente não tá sentado numa mesa pintando de azul ou de amarelo que não tá tendo ensino, ok? Então você tem que considerar isso, que isso acontece ao longo do dia, né? Quando você tem esse olhar, né? Isso vai se aplicar a muitos momentos ali. Então, o tempo você começa devagar e você vai aumentando gradativamente, tá bom? Sabrina, são 40 minutos que eu tenho que ficar? Não sei, quantos você já faz, né? Se faz 35, então tenta 40, ok? Então, você vai aumentando de pouco em pouco. Ou eu comecei então com o Arthur lá nos 2 aninhos dele para 3, com 15 minutos, e hoje ele faz 1h30 com 5, né? Ele vai fazer 6 em julho, né? Então é muito gradativo, ok? É importante estabelecer uma rotina, tá? Da mesma forma, né, de quem ia para a escola ou vai ainda, enfim, todo dia levanta, toma um café, toma um banho, não sei, faz a mochila e vai para a escola. É importante que a gente tenha uma rotina, tá? Eu não sou muito presa assim, do tipo, tem que ser uma rotina de 8h15, tem que estar todo mundo escovando o dente, porque às 8h20 a gente vai começar a atividade, sabe? Eu não sou assim, né? Comigo não funciona assim, pode ser que contigo funcione. Comigo funciona por acontecimentos.
Então, nós vamos acordar, nós vamos tomar o café, vamos escovar os dentes, papai vai trabalhar, tchau pro papai, vamos lá, trocar de roupa e fazer atividade, ok? Aqui funciona assim, por etapas. Ah, acordamos mais tarde, segunda-feira. Ok, não tenho que bater o cartão, tá bom? Alguém tá perguntando dessa hora essa hora e meia. A Alexa tá falando comigo. Dessa hora e meia do Arthur. Costuma ser direto, tá? Às vezes eu quebro um pouquinho, faço um pouco à tarde também. Quando é um assunto que ele precisa se concentrar mais e o Thomas está atrapalhando muito. Então, eu espero o Thomas dormir ou estar em alguma outra atividade, aí eu faço com o Arthur o restante, ok? Então é isso. Você vai começar devagar, com alguns minutos, e você vai criar uma rotina. Ou seja, você vai estudar com seu filho todos os dias no mesmo horário. No começo vai ser difícil, mas como tudo na vida, há o hábito que nos ajuda, ok? Criar esse hábito é fundamental. Bom, pergunta que sempre me fazem. Como eu faço, Sabrina? É o seguinte, Sabrina, português e matemática são os 2 pilares, ok? Então eu quero que essa criança esteja plenamente alfabetizada e que ele domine os conceitos matemáticos básicos. Então a gente vai trabalhar nesses 2 eixos, são os meus fundamentais, ok? Isso vai envolver leitura, tá? Vai envolver, enfim, jogos com números, enfim, mas são esses 2 eixos principais. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu vou começar então com o Tominhas ali, né? Ele tá terminando agora as vogais, mas imagine que eu vá agora começar, tá? Então, a gente vai começar como? Deixa eu até virar aqui. Aqui, 3 anos, vogais e números. Isso aqui é o meu básico, ok? São os meus 2 eixos. Eu costumo fazer o seguinte, Sabrina, tá? Uma sugestão, veja se dá certo aí na tua casa. Uma letra por semana e um número por semana. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui, eu vou olhar quantas... Deixa eu mudar de mão, né? Porque a mão direita não dá certo. Aqui, vou trabalhar essa semana, então. O 0 e o A. Então, na segunda, quarta e sexta, eu vou trabalhar a letra A. 3 dias da semana. Então, eu vou olhar aqui todas as atividades que tem da letra A e eu vou dividir em 3 blocos. Não necessariamente a mesma quantidade de páginas, tá? Mas eu acho que vai dar certo fazer essa com essa e aí eu vou dividir aqui em 3 blocos a letra A. Isso aqui é o que eu vou estudar na primeira semana. Mesma coisa aqui do número, eu vou dividir em 2 blocos. Geralmente o número é um pouco mais tranquilo, mais fácil, tá? Deles pegarem. Então, eu divido em 2 blocos o número 0 e eu vou terminar. Então, na segunda eu comecei o A e o 0. Na próxima segunda eu vou começar o E e o 1, ok? Eu uso só isso? Evidente que não. As apostilas são o meu guia, o meu norte. Já tá aqui, um atrás do outro, que eu vou fazer, tá bom? Então, estamos estudando o número 0. Então, eu vou pegar lá 3 potes de cada um de uma cor, 3 copos, né? Eu falo, agora o pote, boto lá, uma pecinha em cada um. O pote amarelo tem que ter 0. Então, a criança tem que ir lá tirar do amarelo e colocar em outro. Agora, o verde tem que ter 0. Enfim, eu vou pensar em outras coisas que eu vou agregar nessa minha aula, tá? Então, sempre falei e vou repetir para os que estão chegando. Quando você compra um material meu, eu já passei para você o meu planejamento. Tá tudo ali, é o que eu vou ensinar, é o que eu te sugiro, que deu certo aqui com o Arthur e que eu continuo fazendo. Então tá lá uma sequência. Não se preocupe então em imprimir mais atividade, mais coisa, não sei o que, não é necessário, tá? Preocupe-se em colocar agora no teu planejamento coisas que agreguem a essa aula. Que jogo que você pode usar, né? Que brincadeira que dá pra fazer. Toda vez, vou falando dos números, toda vez que você ouvir o 0, tem que dar um salto. Não sei. Vamos pensar, botar a cabeça aí para funcionar. Quais atividades que a gente consegue fazer relacionada à letra A, relacionada ao número 0. Terminei o número 1 e a letra E. Minhas atividades agora podem ser um pouquinho mais amplas, né? Então, eu vou fazer atividades que envolvam os 2 números que ele já conhece, as 2 letras que ele já conhece. Se eu falo uma palavra que começa com A, tem que dar um pulo para frente. Se eu falo uma que começa com E, um pulo para trás.
entendeu? Frente e trás, lados, direita, esquerda, você já vai envolvendo outras coisas, ó, na tua atividade. E enquanto você vai aplicando o que você está estudando e reforçando o que já foi estudado, tá bom? Então, perca bastante tempo pensando nessas coisas que agreguem, né? Não tem necessidade nenhuma de você colocar mais atividade, tá bom? Então, por exemplo, né? O Tominhas faz também essa atividade aqui, ó. Vou virar aqui para vocês de novo. Esse aqui, ó, do School Zone. Isso aqui eu comprei na Amazon.com.br. Eu não sei ainda se tem, que já faz bastante tempo, tá? Que eu comprei. Aqui tem algumas atividades, ó, de circular o que tá errado. Então, a atenção, né, e o critério aqui. Conectar, ó, cada coisa na sua cesta, na caixa de brinquedos, ou não, entendeu? São coisinhas bem interessantezinhas, ó, de percepção visual e de raciocínio lógico. Inclusive, eu tenho uma apostila com um monte de atividade assim, gratuita, que são atividades que eu peguei da internet e compilei, juntei uma na outra ali com alguma sequência, tá? No meu destaque tem lá, você vai achar lá, lógica e percepção visual. Mas tudo bem, vamos ver com essa daqui. Aqui tem isso aqui que é lógica e percepção visual. Onde que isso vai entrar no meu planejamento? No dia que tá mais tranquilo. Ele tá indo bem ali na letra A, então eu vou juntar mais uma atividade, por exemplo, de lógica, tá bom? Vou juntar atividade de memória no dia que a gente faz matemática, entende? Essas daqui, estamos estudando astronomia também, então toda sexta-feira a gente vai fazer um pouquinho, né? Enfim, você vai ver aí onde encaixa esses extras para você, entendeu? Isso aqui não é para mim o fundamental, alfabetização e matemática. O que vai além, eu vou adicionando aos dias, principalmente, por exemplo, a criança gosta muito dessa apostila, geralmente é o que acontece, gosta muito de Pequenos Astronautas. Aí eu falo assim, olha, a gente vai estudar a letra do dia, letra O, por exemplo, e depois a gente vai fazer dos Pequenos Astronautas. Então a criança já fica esperando, pode ser até um gatilho para você aumentar um pouco o tempo, tá? De artes estudamos uma vez por semana, né? Então, fica lá a semana toda o quadro exposto com a pintura, né? E a gente vai devagar, conversando sobre a pintura, apurando o olhar, entende? Essas outras apostilas adjacentes, elas vão complementar a tua aula, né? É importante também que você leve em consideração. Por que eu fiz essa apostila aqui de astronautas? Porque o meu filho mais velho é apaixonado pelos planetas, né? E descobri, inclusive, né, depois que eu compartilhei, que a maioria das crianças né? E se não fica. Enfim, então, você vai distribuindo isso no teu dia, tá? O dia que eu tinha planejado fazer essa apostila aqui, mas não deu. Nossa, foi super corrido, ele não tava muito afim, tava um pouco doente. Qual que é o mínimo, o básico que eu faço? A letra do dia? Tá ótimo, tá cumprido, tá ok. O resto a gente vai empurrando, não tem problema, tá? Então, você tenha isso na cabeça. O que é o mínimo que você deve fazer aquele dia? Se você cumpriu aquilo e tá dando pra fazer mais, vamos fazer mais. Já tá esgotando, o tempo tá ruim, você não tá bem, a criança não tá bem, não tem problema. Vocês já cumpriram pelo menos ali a tua meta fundamental, tá bom? Oi, filho. Só um momento. Tudo bem, pode ser. Deixa eu ver. É isso, tá? O restante eu vou na mesma dinâmica, tá? Quando eu vou para as consoantes, eu faço o mesmo. Uma consoante por semana. Nossa, sabendo, são 20 não sei quantos. São. E vou demorar tudo isso de semana para fazer. Ok? Eu não avanço sem eu ter certeza absoluta que ele está dominando aquilo. Porque depois fica mais complicado. Nossa, aí eu chego lá na letra L e já não lembro mais a letra B. Tá? Então, quando eu ponho isso na minha cabeça, em uma semana eu vou fazer, eu consigo fazer brincadeiras, os flashcards que vocês têm acesso aí, podem imprimir, né, pra fazer com as crianças. Dá pra fazer um monte de brincadeiras que eles amam, tá? E aí eu sei que naquele tempo eu consigo aplicar decentemente a letra nova, né, de maneira que ele tenha tempo pra assimilar aquilo e ainda revisar o que já foi visto antes, tá bom? É isso que eu faço, uma letra por semana.
um número por semana. Já saí da primeira, sempre revisando o que já foi passado, ok? É importante que fique bem fixado. Lembrando que método fônico, você vai trabalhar muito som, ok? Por exemplo, esse aqui, ó. Esses materiais aqui de grafismo e caligrafia. Tem de tudo que é jeito, né? Então, esse aqui é só letra bastão, né? E maiúsculo e minúsculo. Então, isso aqui eu vou fazendo conforme eu vou estudando a letra, por exemplo, tá? Pode ser um recurso. Essa daqui já é para letra cursiva. O Arthur não começou essa aqui ainda, ele vai fazer um pouquinho mais pra frente, para pegar a letra cursiva. Esse daqui é o terceiro caderno, se eu não me engano. Já é para trabalhar as duas letras ao mesmo tempo, ó. E ele vai trabalhar aqui, uma por uma, e depois na ordem alfabética. Deixa eu pular aqui para vocês verem. Então, eu vou vendo onde que essas atividades complementares vão se encaixando aí no meu dia a dia. Ó, alfabeto maiúsculo, alfabeto minúsculo, ok? Então, eu vou usar isso tudo como um complemento, né? Essa aqui de introdução. Esse material lá em PDF tá escrito para 5 anos, mas essa daqui de introdução eu já posso fazer antes, ó. Para a criança aprender o movimento do traçado, tudo que ela vai precisar para o movimento da escrita. Esse aqui é o primeiro, né? Esse daqui, por exemplo, eu uso para matemática. Dia de matemática ele faz essa daqui que é de numerais, né? Faz o 0, tá aprendendo? Faz o 1. Isso aqui eu já uso com os maiores, claro, não uso 3 anos não, eu acho que é muito complexo ainda. Mas é no dia da matemática, já vamos treinar um pouquinho escrita dos números, ok? Essa aqui vai até o 100. Então, isso tudo aqui é satélite, né? Adjacente. Oi, filho. É hora de acordar? Não é hora de acordar, é hora de dormir. Você já dormiu? É hora de acordar? Vai lá, deita lá. Tominhas, cama também. Leva o livro lá na cama, eu já vou lá. Então é isso. Teu eixo principal, o que você vai cumprir todos os dias, tá? O que é o adjacente você vai acrescentando. Aí você leva em consideração o gosto, o que precisa ser trabalhado, né? As aptidões que tem, tudo bem? Era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu vou voltar agora, ver alguns comentários, ver se eu consigo retirar algumas dúvidas que tem a ver com o tema, tá bom? Gente, sobre direct, me esquece, porque não tô conseguindo responder de jeito nenhum. Manda e-mail, oi@familiadetrigo.com.br, tá bom? Se for muito urgente. Sabrina, para a criança que vai à escola, período integral, você faria complemento? Eu acho muito. Acho muito. Não porque a escola vai suprir, ainda que seja integral. Eu não acho que vai suprir. Mas é complicado, porque ela já ficou 8 horas do dia, imagina. Né? Dentro de... Quando chega em casa, é outras coisas que ela quer fazer. Ela quer brincar, ela quer, né? Eu acho um pouco complicado quando é muito tempo assim. O problema é que a sua apostila hipnotiza a criança. Minha filha começa e não quer parar. Então deixa o brincadeira, o jogo pra depois. Olha, a gente vai fazer essas páginas, depois a gente vai fazer uma brincadeira com a letra que a gente tá estudando. Aí ela vai ficar esperando. Qual será que é a brincadeira que minha mãe vai fazer? Aí ela para. Deixa eu ver. Ai, Gemima, os correios não estão facilitando mesmo, né, amiga? Deixa eu ver. Aqui, comecei a pesquisar sobre o assunto homeschooling agora. Tenho uma filha de 7 anos, estou muito perdida, não sei como começar o planejamento. Eu tenho umas lives, né, sobre o Blueprint Homeschool, tá? Ele te dá um norte de como você começa a fazer seu planejamento. Tenta ver lá, tá no meu YouTube, do Família de Trigo. Pode ajudar. Deixa eu ver. Letra cursiva para crianças? Tenho. Essa de grafismo e caligrafia. Tenho para aprender letra cursiva. Apostilas eu tenho. PDF, para você comprar e imprimir. Ou a impressa apostila principal. Por quê? Quando eu faço material... Quem já conhece já sabe, eu não faço um material. Então você não chegou e falou assim, olha, eu fiz essa apostila aqui. Eu sempre faço um monte de complemento que eu coloco como cortesia, tá bom? Então,
Os materiais complementares, você vai acessar, por exemplo. Deixa eu até mostrar isso aqui. Comprei um material, esse aqui, ó, é o material impresso. Então, se você comprar impresso, você vai receber isso aqui pelo correio. Se você comprar PDF, você recebe no teu e-mail para imprimir. Então, para quem comprou impresso, vai receber isso aqui, ó. Acesse seu material complementar. E aqui tem esse código que chama QR Code. Se o teu celular é um pouquinho mais moderno, nem muito, tá, gente? É só você apontar a câmera aqui, você vai ligar como se estivesse tirando uma foto. Botou a câmera aqui, vai aparecer um link aí na tua tela, você vai clicar e vai ter lá a página onde você vai fazer o download de todos os materiais complementares. Se a tua câmera não leu, você vai botar lá na Apple Store, lá enfim, QR Code. E vai aparecer um monte de aplicativos lá que faz essa leitura pra você, tá bom? Nem sei porque eu falei isso, foi alguma pergunta, mas já passou. Vamos lá. A dificuldade para mim é identificar que tipo de atividade realmente mais gosta e se vai se interessar, visto que tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses não faz atividade de nada. Você vai trabalhar, vale para a mãe que perguntou de 1 ano e 9 meses também. Gente, 2 anos e meio para baixo, até um pouquinho mais talvez, tá? Até os 3, você vai trabalhar coordenação motora. Essa criança tem que dominar o corpo dela primeiro. Você vai trabalhar você não vai trabalhar apostila, nem papel nenhum. Não tem a menor necessidade disso acontecer, tá bom? Você vai cantar, você vai ler, você vai brincar de empilhar, de passar a bolinha de papel pelo rolo para cair do outro lado. Essas coisas. Você bota aí no Google atividades de bebês e vai aparecer um monte de coisa interessante que estimula, tá? A coordenação deles, enfim. Mas de atividade de papel não tem a menor necessidade de fazer isso, tá bom? Deixa eu ver. Tô tentando fazer um filtro rápido aqui. Deixa eu ver. Apostila de percepção visual é ótima. Não são atividades minhas, tá? Aquela apostila. São atividades que eu havia... Porque eu, como vocês, fiz a mesma coisa. Quero ensinar em casa. Então, vou ensinar a letra A. Eu ficava caçando 1 milhão de atividades na internet, né? E pra apresentar a letra A. Mas aí é aquela angústia de que uma folha não conecta na outra, né? Um é um método, outro é outro método. Um não tem um link no outro. Cada uma é uma. Então, foi aí que eu comecei a fazer as atividades, as apostilas. Porque eu queria uma coisa padronizada que seguisse uma ordem lógica, né? Essa de percepção visual, então, é dessa minha época de ficar caçando coisa na internet. Então, ali eu tentei montar uma ordem, tá? Mas ali não há uma necessidade disso, né? E ali eu compilei essas atividades. Então, não fui eu que fiz, tá? São atividades que eu compilei. E aí, é gratuito, obviamente, né? Eram de atividades gratuitas, inclusive, tá? Deixa eu ver. Minha filha tem 3 anos e 7 meses, mas tem muita preguiça de fazer atividade. Demora muito, enrola e foge das atividades. Para colorir é muito difícil. O Arthur odiava colorir. Nem adiantava da atividade de colorir para ele. Desenhar, ele foi começar a desenhar depois dos 4,5, se eu não me engano. Né? Então, e é uma coisa então que eu não vou ficar forçando. Olha, vamos pintar. Na verdade, assim, tem 2 critérios aí, tá? Um critério se está na atividade, se é para ser feito daquela maneira, né? Então, vamos pintar 2 laranjas. Tem que pintar 2 laranjas, entende? É uma questão de ordem ali. Então, não é porque ele não gosta de pintar, então não precisa, faz só o X. Tá escrito tem que pintar, vamos pintar, ok? É como eu faço aqui. Mas, por outro lado, ficar tacando a atividade de pintar na criança que não gosta, eu não faço. Então, vai fazer o que tá ali na atividade, passou daquilo, não exijo, tá bom? 3 anos e 7 meses ainda é pequena, tá? Aguarde um pouquinho, porque nesse período, poucos meses fazem muita diferença, né? Então, às vezes, com 3 anos e 7, ela não tá nem aí pra hora do Brasil, não quer fazer nada. Mas daqui 2, 3 meses, você já vai ver uma mudança de comportamento. Isso é muito comum acontecer. Então não fique angustiada, ela ainda é muito pequena, tá bom? Nada que ela tá perdendo agora vai impactar, não vai, tá? Ela vai recuperar tranquilamente. Não fique
preocupada com isso, tá? Mas se a criança já gosta, estimule, né? Crie a rotina de qualquer forma. Ah, ela cansa rápido. 10 minutos. Então, você conta lá no seu relógio. Vamos fazer 2 folhinhas, 2 atividades. Fala já pra criança o que vai ser feito, né? Aí ela não fica naquela angústia. Nossa, será que eu vou ter que fazer um monte de coisa? Não, vamos fazer essa e essa e depois a gente vai no parquinho. Pronto, ela vai se esforçar pra terminar logo, porque ela tem uma outra coisa, inclusive, que ela gosta de fazer na sequência, tá? Então, tem que ter um jogo de cintura aí. Mas as crianças muito pequenas não tem essa preocupação, tá bom? Deixa eu ver. Muito obrigada pra quem tá elogiando os materiais, que gostaram, falando que foram lindos. Muito obrigada, tá bom? Fico muito feliz. Deixa eu ver. Apostila de frases, apostila de alfabetização número 3, vocês viram que eu acabei de postar aqui, acho que vocês não viram ainda. O Arthur terminou hoje a número 2, ou seja, o desespero que vocês estão, eu estou também. Então a minha ideia é terminar o mais breve possível, tá? Já vou emendar na outra pergunta, que é a de matemática. Essa semana, a minha cunhada está me ajudando agora a fazer. Então eu desenvolvo o exercício, ela me ajuda a colocar na apostila, procurar as imagens, que isso me toma um tempo absurdo, né? E eu tava com esse problema no braço, então eu não conseguia ficar usando o computador muito tempo. Agora ela está me ajudando. Jéssica, muito obrigada. E a gente vai então conseguir adiantar com mais agilidade, tá? Essas apostilas que eu tô devendo, né? Então, a de matemática nós vamos tentar finalizar até o início da próxima semana, tá? Então, essa semana toda, final de semana, eu vou tentar deixar pronto para a próxima semana lançar a de matemática, tá bom? A de alfabetização, então, é na sequência, mas ela ainda está sendo desenvolvida, ok? Mas eu vou tentar ir o mais rápido possível, porque eu já estou também precisando dela. A idade do Arthur. Arthur tem 5 anos e 9 meses. Deixa eu ver. Formatos de letras que confundem. B e D, por exemplo. Gente, isso é treino. É um dia atrás do outro. Então, tem crianças que confundem, tem crianças que não, né? Então, é importante você ter essa percepção. A criança está confundindo? Então, tente fazer brincadeiras e atividades que envolvam aquelas letras que ela está tendo dificuldade, tá? Então, você vai reforçar, ó, letra B. Vai fazer o boneca. Vamos achar uma coisa com B. Agora, o D. É diferente, é o dado, é o D. E aí, você vai treinar. Se ela confundir na escrita, corrija sempre que ela errar, tá bom? Não tenha medo de correção. Já cansei de falar isso aqui também. Quando a gente deixa a criança escrever errado, é que ela ainda não pegou, é que ainda não... Você está criando uma memória motora para aquilo. A criança escreve casa com Z. Então, você vai falar para ela, olha, filho, é o mesmo som, mas sabe o S? Quando ele está no meio das vogais, ele também tem som de Z. E é o caso da casa. Então, vamos apagar esse Z e vamos fazer a letrinha S. Porque casa é com S. Pronto, aquilo já tá na cabeça dele, que casa é com S. Mas não, você deixa escrever criança casa com Z. Até que ela tenha a maturidade de perceber que casa é com S. E ela vai te odiar por isso, porque quando ela for escrever rápido, casa ela vai escrever com Z, porque ela já criou uma memória daquela palavra, tá? Então é importante que faça correção. E treino. Confundir lado, lateralidade. Esse problema de B, D, P e Q, isso é lateralidade, né? Cima, baixo, esquerda, direita. Faz atividade de lateralidade com ela e treino de escrita. Letra B, letra B, letra B, letra D. Agora vamos pro outro lado, ok? Só um minuto, filho. Já tô enrolando aqui que eles estão precisando de mim antes de dormir. Deixa eu ver. Quando eu começo a cursiva? Gente, escrita no geral, tá bom? Como é que isso acontece? Existe uma ordem. Primeiro, leitura precede escrita, tá? Para você ler, você precisa de certas habilidades. Para você escrever, você precisa dessas habilidades mais algumas outras que envolvem a coordenação motora da criança, tá? Fina, né? Então, domínio do lápis, domínio dos movimentos, domínio do próprio corpo, domínio do espaço do papel e tudo mais. A leitura é sempre antes da escrita, tá? Apresentar. Hoje vocês vão ver esse videozinho que eu postei depois. O Arthur está lendo, então, né? Letra, bastão, ok. Letras, bastão minúsculos e letra cursiva. Ele está lendo, ele não domina. A gente fez uma atividade na sequência dessa que eu postei
que ele reclamou, não queria fazer, que é o quê? A escrita da letra cursiva, porque ele ainda está desenvolvendo essa habilidade, né? Então ele reclama, fala que não consegue e tudo mais. Eu falo, filho, é difícil mesmo. Também, eu sei que é difícil, mas enquanto você não tentar, você não vai ter a habilidade para fazer isso. Vai continuar sendo difícil. Então a gente tem que insistir para que um dia deixe de ser difícil, né? Então vai chorar, vai chorando mesmo, não tem problema. Tem que cumprir o que tá ali, tá? Porque isso é da personalidade do meu filho também, tá, gente? Pode ser que o teu filho tenha outra personalidade, mas o meu, mais velho, ele tem medo de errar. Sempre teve. Desde bebê eu percebo isso. Eu falava pra ele fazer alguma coisa, ele se rejeitava, se recusava. O desenho, inclusive, demorou pra ele desenvolver por causa disso. E aí ele fazia o quê? Ele ia pra um cantinho escondido, outro cômodo, fazia, e aí ele me chamava pra ver. Enquanto eu tava olhando, pedindo pra ele fazer, ele não fazia, né? Então eu sempre tive muito esse problema com o Arthur, né? Ele não gosta de errar, né? Quando ele foi entrar no judô, o judô ajudou muito nisso. O judô ajudou bastante nisso, que era, ele olhou que os outros alunos sabiam fazer os movimentos e ele nunca tinha feito aquilo, ele começou a chorar na porta, eu não quero, eu não vou, eu não quero fazer, não vou. Eu falei, filho, você vai fazer. Você vai sentar aqui, ficamos 2 aulas só sentados, olhando, né, como era a aula do judô. Até que ele criou coragem de fazer. Hoje ele tá super bem, então hoje vai ter um movimento novo, né, isso ajudou muito ele. Oi, filho. Te amo também. Ai, te amo. Enfim, isso ajudou muito ele a superar isso. Então, é uma questão de personalidade, inclusive, tá? Tava falando isso com a letra cursiva, que, né, que ele fica reclamando muito pra fazer. Mas eu tenho que insistir nisso. É um problema que ele precisa vencer, né? E eu vou ajudá-lo, com certeza. Deixa eu ver. Enfim, não, quando eu começo então a cursiva, quando a criança já tem habilidade para aquilo, tá? Começo a escrita pela bastão maiúscula, que é a que exige menos da criança, tá? Então, ela tá escrevendo, ou seja, pensa assim, você vai estudar grego, né? E aí alguém pede pra você escrever em grego, aquelas letras todas diferentes lá. Você vai ficar lá olhando, treinando para ver como aquilo funciona. Então, quanto mais fácil, melhor. Se você está aprendendo a ler ainda em grego, né, você não está só copiando um desenho de um símbolo, né, aquilo tem que fazer sentido para você, né? Então, por que a gente começa pela bastão? É a que a criança domina mais fácil e aqui ela já consegue fazer a ligação com o som, né, e ter uma sequência ali mais tranquila para ela fazer. E aí eu vou acrescentando aos poucos. Apresento tudo junto. Você vai abrir aqui a de vogais. Poxa, a criancinha com 3 anos, Sabrina. Você vai fazer o quê? Isso aqui, ó. Isso é E, isso é E, isso é E, isso é E também. Olha só que legal, né? Olha lá. E nos 4... Olha aqui de novo, vamos juntar os iguais. E, vai fazendo o som. E, olha aí. Por que você vai fazer isso? Porque senão você vai falar para a criança, olha, letra E, muito bem, a letra E. Aí ela aprendeu o E, aprendeu O, U, aprendeu os consoantes, tal, não sei o que. Aí você vira e fala para ela, isso é E também. Ela fala o quê? Isso aqui é E também, isso também. Você tá começando de novo o processo de alfabetização. Pensa que frustrante. Então, a criança tem condições desde cedo de ter essa habilidade de olhar e saber. Isso é isso, é isso, é isso, é isso. Algumas com mais facilidade, outras um pouco menos, mas ela consegue já memorizar, ainda que ela não domine a escrita de todos esses formatos, e nem precisa, tá? Mas o interessante é que ela vai pegar um livro que é só letra maiúscula, ela vai saber que aquilo é o A. Quando ela pegar um livro que tem letra minúscula também, ela vai saber que é o A. Quando você anotar aí fizer uma anotação aí num caderno, uma lista de compras, ela vai olhar e vai... Nossa, aqui é o A cursivo. Ela vai ter essa condição de ligar aquela figura, aquele grafema ao som, tá bom? Então, apresento junto e eu vou acrescentando. Então, eu vou começar cursiva. Já tem algum treino, tá, gente? Pouco. Mas se eu pegar mais firme na cursiva, depois dos 6 anos, tá bom? Vamos lá. Vai ficar gravada essa live 24 horas. Vou jogar ali e compartilhar, tá bom? Deixa eu ver.
Uma dica para quem não quer que a criança volte para a escola pós-quarentena. Gente, isso é muito complexo. Eu já sei que já teve alguma outra pergunta aqui sobre questão jurídica. Assistam a live da Brasil Paralelo, que vai ser hoje. Eu vou compartilhar já. Ali vai falar tudo sobre a questão jurídica, tá bom? Do homeschooling. Então, para as crianças que não estão em idade obrigatória, é mais fácil. Para as crianças que já estão matriculadas e já estão na idade obrigatória, né, da matrícula, depois dos 4 anos ali, né, depende da data de nascimento, inclusive, é mais complicado. É importante que você tenha consciência que cada caso é um caso, cada escola é uma escola, cada município é um município, cada um encara de um jeito. Tem gente que consegue ir na escola e falar, olha, eu preciso da transferência. E porque a gente vai escolher uma outra escola e tal, não sei o que lá, a coordenadora vai lá te dar a transferência, você encerrou o vínculo com a escola, você vai pegar aquela transferência, vai pôr na gaveta e amém, acabou. Tem outras que falam, não, eu preciso de um comprovante da escola para onde ela vai, que tem a vaga, não sei. Varia muito, tá? Então é muito difícil eu te dar essa posição. Oi, filho. O Dad não está dormindo. Nenhum de vocês está dormindo, né? Tudo bem, vai lá com o livro, pode pegar o livro. E eu já vou lá pra vocês dormirem, tá bom? Tô terminando aqui, só tô respondendo umas perguntas. Deixa eu ver. Você acha que a escola vai conseguir colocar as coisas no lugar? Eu acho que nem sem o vírus a escola vai conseguir. Depende do que você acha que é coisa no lugar. Pra mim já não tá em momento nenhum. Eu acho assim, o que ela deixou de aprender em termos de escola agora é indiferente. Não vai fazer diferença. Podem relaxar aí, tranquilos em casa. Dúvida seria, conforme vai avançando as letrinhas e numerais, há estratégias para ir revisando as anteriores? Eu uso brincadeiras e jogos, ok? Muitos flashcards, que já tá ali, já fiz, já tá bonitinho, só me esperando. Então eu vou lá e faço jogo da memória, letra com a imagem para fazer o som, né? De classificação, enfim. Se você for aqui no meu IGTV, tem 2 vídeos lá, flashcards, parte 1 e parte 2. Lá eu dou várias sugestões de como você pode usar os flashcards como reforço, como revisão do conteúdo, tá bom? Pode te ajudar ali. E no final da apostila sempre vem, né? Alguma atividade ali que revisa. Deixa eu ver. Já adquiri o livro Consciência Fonológica nessas pequenas, esperando chegar. Excelente. Aquele livro vai ter várias atividades práticas, brincadeiras, tudo mais que você pode fazer, né, com rimas e tudo mais para desenvolver consciência fonológica. Consciência fonológica é fundamental para que haja um bom desempenho leitor depois, tá? Então, a criança que não lê, nossa, tem 8 anos de dificuldade, a escola encaminha, né? Vai parar lá na fono, vai parar lá no psicopedagogo. Primeira avaliação que eles vão fazer é o nível de consciência fonológica dessa criança. Consciência fonológica é o que, Sabrina? Sabe o que é uma frase? Sabe o que é a palavra? Né? Sabe a criança que escreve a palavra tudo junto, né? 3, 4 palavras, uma grudada na outra, né? Ou quebra a palavra no meio, né? Então vai variar isso. Frase, palavra, sílaba, rima, aliteração. 5 pilares principais da consciência fonológica. É tão importante que a de alfabetização são questões que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, tá? Mas a de alfabetização, o meu material de alfabetização, o primeiro volume eu dediquei exclusivamente à consciência fonológica. Porque é importante. Então, se a criança já domina, ela vai rever e você vai ter certeza que está tudo redondinho. Se ainda não, você vai ter a oportunidade de passar passo a passo ali, um atrás do outro, o que ela vai precisar para ter um bom desempenho depois na leitura, tá bom? Deixa eu ver. Em PDF não está incluso o material complementar? Está. Você vai comprar lá, você vai receber tudo. Tudo, não tem essa não. Eu tô mostrando só como é que você acessa com o material impresso, tá? Que tem gente que tá comprando impresso e fala, Sabrina, eu clico lá, mas não tem nada. É porque é outro lugar, tá bom? Então você acessa por aquele link da apostila, mas no PDF você recebe tudo também. A ideia é essa, todo mundo recebe tudo, tá?
Aí, só que quem comprou o impresso vai receber a apostila principal impressa. Então vai chegar lá a apostila de vogais. Ah, eu queria os flashcards das vogais. Então você vai entrar lá no teu QR Code ali e vai acessar material complementar, tá bom? Já fica outra coisa, quem comprou a apostila de consoantes, filha, eu sei que é difícil. Que você vai chegar ali numas letras, deixa eu pegar o 2 aqui, o volume 2, que é tenso o volume 2. Você vai pegar aqui, ó. Que é isso, Sabrina? Você vai mandar um direct falando, Sabrina, que é isso aqui? Que eu não sei. Que é um xaxim, tá bom? Gente, é difícil, eu sei que é. Porque a hora que eu fui montar isso aqui, eu tentei ser o mais didático possível, mas realmente é complicado. Algumas ficaram, né? A letra Q, tá cheio de coisa na letra Q ali que é difícil de identificar. Tem um material complementar que você acessa, tanto impresso quanto PDF, que chama Palavra e Poesia. Todas as poesias que eu coloquei aqui, você tem lá separadinho, se você quiser decorar, enfim, expor, né? Porque as poesias na apostila você vai usar como atividade, né? Mas você quer lá, tá trabalhando aquela poesia, você quer aquele material, palavra e poesia. E lá tem a figura e o nome, a figura e o nome. Todas as figuras que tem na apostila você acha ali, tá bom? Então já fica a dica aí pra quem for chegando nas letras mais complexas aí de entender os desenhos. Palavra e poesia, material complementar, tá bom? Não necessariamente você precisa imprimir, tá? Se você não quiser, não precisa. Você abre lá virtual mesmo e confere. Deixa eu ver. Como eu consigo o som dos fonemas? Algum material você tem, filho, de 4 para 5 anos? Eu tenho todo o meu material método fônico, ou seja, você vai trabalhar baseado no som. Você vai apresentar a letra S e vai falar que esse é o som S. Sapato. Deixa eu ver. Sol. Sorvete. Ó, sino. Ok? Você vai dar enfoque nesse som. Se você não sabe o som, no meu IGTV, no canal do YouTube, no blog, tem lá vídeos onde eu faço todos os sons das vogais e outro vídeo que eu faço todos os sons das consoantes. Importante, vogais e consoantes, você vai começar apresentando o som principal, tá bom? Sabrina, é ou é E? Pensa comigo. Elefante. Tem 3 letras E com som E. Esse é o som principal, tá bom? O E vai entrar depois como variante, ok? Comece pelo som principal, não se preocupe. Ah, o X tem vários tipos de som, né? O R no começo, no meio. Você vai trabalhar sempre o do começo. É o primeiro contato. Depois a gente vai chegar agora na apostila 3 de alfabetização e vai falar assim, olha, um parênteses aqui. Se a criança pegou, tá lendo um livro, né? Você não vai deixar ela ler errado. Obviamente, se tem um outro som ali, você corrige. Nesse caso aqui, a letra C não tem o som do K, tem o som do S, né? Então, você vai corrigir ela ali. E aí, você vai colocando isso conforme a necessidade vai aparecendo, tá bom? Então, se na leitura tá aparecendo a letra com o som da variante, apresente para a criança, tá bom? Mas não necessariamente de uma maneira sistemática logo de cara. Comece pelo principal, tá bom? Então tem vídeo, tá? No canal do YouTube lá do Família de Trigo, sons das vogais e das consoantes. Você pode pôr para a criança ouvir, para você ouvir, para aprender, para aplicar a atividade, tá bom? Deixa eu ver. Só não sei se eu começo vogais ou números, ou vogais e consoantes. Você vai trabalhar? Não, vogais e consoantes não. Domina as vogais. Depois que dominou as vogais, que é a base da pré-alfabetização, você vai para as consoantes. Não antes, não misture os dois, tá bom? Primeiro as vogais. Se você quer fazer vogal e número, que é como eu faço, você pode fazer. Dia um, dia outro. Dia um, dia outro é mais do que suficiente. Terminou as vogais, fez toda a revisão, a criança tá, dominando as vogais. Você vai para as consoantes, ok? Deixa eu ver. Aguardando o material impresso, flashcards também vem impresso, como eu falei agora há pouco, né? São materiais que são uma cortesia, você vai acessar ele de maneira virtual. Se você quiser imprimir à vontade, mas não vai impresso, tá? Eu tenho a vontade, obviamente, de poder disponibilizar esse produto impresso, mas por enquanto não tenho condições, tá bom? Deixa eu ver. Já respondi. Responderam aqui, falando do YouTube. Muito obrigada, Alice. Gente,
Seguidoras que respondem as outras quando fazem perguntas no post. Eu amo vocês. De verdade. Porque eu não tô dando conta. E aí eu vou lá, vejo já até respondido. Ah, é uma bênção. Muito obrigada, viu? Deixa eu ver. Olha aqui. Só um outro comentário. Meu filho também não gosta de pintar. Eu uso aquarela para despertar a vontade. Tinta, excelente. Aquarela, muito bom. O que eu percebi também? Quando eu troquei a marca do lápis, acabei comprando um Faber daquele com corpo preto, que ele é mais soft, ele pinta melhor, com menos esforço. Ali o Arthur começou a querer pintar mais, né? Eu vi que ele gostou mais por conta do material também. Ajudou, né, a destravar um pouco. Pode ser uma dica aí pra quem tá com esse problema. Pra escrita, gente, outra coisa. Eu postei até um tempo atrás agora compartilhei, né, nos stories, uma postagem antiga que eu fiz sobre adaptador de lápis. E eu indiquei ali o lápis 8B. É mais difícil de apagar? É. Mas quando é que você vai usar o lápis 8B? Quando a criança tá precisando dominar a posição da pega do lápis, tá? Mas ela ainda não tá com a pressão certa na folha. Então, trabalha primeiro uma coisa, depois você vai para outra, tá? Então, quando você pega lá um lápis que a hora que ela passa mais leve na folha, já fica melhor a marcação, porque se você pega um 2B e a criança faz bem levinho na folha, quase não vai dar pra ver, né? Então, aí você usa um lápis, né, que passa e que fica mais marcado, tá? E aí, conforme a criança vai ajeitando a pega e a pressão, você vai trocando, tá bom? O lápis por um mais, né, um mais suave ali. Deixa eu ver. 3 anos recém-feitos, pedindo para aprender a ler. Posso começar com as vogais? Pode. É isso, assim, olha, se você chega para uma criança de 3 anos, ela não tá nem aí, não quer ver A na frente, não pode, espera, gente, é cedo ainda, tá? É o único momento que ela vai ter essa flexibilidade. Pensa assim, que depois vai chegar lá no 6, não quer aprender, ela vai aprender. Não quer aprender a fazer as contas, vai aprender, não vai ter muita escolha. Mas aos 3 ela ainda pode, tá bom? Ainda é bem pequenininha. Então, se ela já quer, estimule. Se ela ainda não está nesse, né, período, vai devagar, tá bom? Deixa eu ver. Materiais acessíveis de matemática para crianças maiores. Aí você me pegou pra te indicar. Tem uma pessoa que todo mundo indica, mas eu tenho os meus 2 pés atrás, então não vou te indicar. Deixa eu ver. Olha aqui a pergunta, ó. Para a criança de 4 anos, acaba de completar, qual o material indicado? Você vai esperar compartilhar a live e você vai voltar ali no começo da live. Eu expliquei. Por que eu não vou te falar qual material você tem que usar? Você que vai descobrir baseado no que a criança já sabe, no que ela precisa aprender, tá bom? Não seguir... Gente, a escola só pode classificar dessa maneira. Como é que ela vai sentar aluno por aluno e falar, você já sabe as vogais? Sabe, então você vai para essa sala aqui. Você não sabe as vogais ainda? Então vamos para essa, que essa aqui vai trabalhar as vogais. Não existe isso. Tem 3 anos, vai para cá. Tem 3 anos, 2 dias depois. Ah, não, mas já tá no corte, então vai pro de 2. É o único jeito que a escola consegue classificar. É por faixa etária. Fuja disso, tá bom? Que o teu filho é muito mais do que um número na certidão, tá? Leve em consideração todas as variantes que ele pode apresentar como pessoa, como a pessoa única, tá bom? Personalize o conteúdo. Deixa eu ver. Aqui, ó, outro filho que não gosta de pintar. Variou giz, canetinha, guache, pincel, cotonete, dedo. Principalmente pintei junto, muito bem. E aí vai diminuindo. Isso aí, gente. A gente tem que se virar nos 30, não é? Gente, eu acho que vai acabar daqui a pouco o tempo de live aqui. Eu não vou conseguir responder tudo. Sabrina, eu ouvi falar do método de Singapura. Eu vou começar a ler sobre isso. A sua próxima apostila de matemática será com a escala Cuisinart também? Não, será Singapura. Vai sair, o Singapura, a minha apostila será dividida em 2 etapas, né? Então vai sair a do primeiro semestre e depois do segundo semestre, tá? É o padrão, tá? Singapura. Segue-se ali uma quantidade, uma ordem específica, é a ordem que eu estou seguindo de padrão. Matemática Singapura é a melhor que tem. Se você pesquisar aí, né? Olha lá. PISA
Singapura. Dá uma olhada lá a posição que eles estão, o país mesmo, tá? E esse método foi desenvolvido lá, por isso tem esse nome. Eles nem chamam por método Singapura, tá? Eles desenvolveram um método para estudo de matemática, que é raríssimo, né? Geralmente não tem método, só vai apresentando uma coisa atrás da outra, tá? Para quem nunca ouviu falar como eu vou aplicar o método Singapura, eu vou fazer vídeo explicando, tá? Como vai ser, mas também eu vou disponibilizar junto com a apostila também um material complementar para os pais, tá? Então eu vou explicar qual que é a importância daquela atividade, o que você vai fazer para a aplicação daquela atividade, tá? Eu vou deixar tudo isso por escrito, ok? Então você vai baixar aí no seu celular, já fica aí no, né, guardadinho aí, você vai trabalhar matemática, já vai abrir lá, lição tal, vai estar tudo escritinho ali, tá bom? Como é que você vai realmente aplicar esse método na tua casa, ok? E vou fazer vídeo explicando como ele funciona, tá? Então ele vai partir do concreto, ele tem a base, tá, gente? O mínimo para dizer concreto, abstrato, pictórico, abstrato. Então a criança vai manipular. O que é o 3? São 3 pecinhas, são 3 bichinhos. Ela vai manipular, uma coisa que ela pode pegar e falar, isso é o 1, quando eu junto com esse é 2, quando eu ponho mais 1 é 3. Ok? Depois ela vai olhar para a folha e vai contar lá 1, 2, 3 maçãs. E depois ela vai passar a representação, né? Porque quando você chega para uma criança e faz o número 3, ou melhor, faz 1 mais 1 igual o outro desenho. Gente, isso é muito abstrato. Então, você tem ali as etapas. Vou explicar isso com calma, tudinho pra vocês, não se preocupe. Mas a próxima apostila, que já deve sair nas próximas semanas, é método Singapura. E eu vou seguir, então, por este caminho, tá? Finalizei nele, fechei nele. Vou continuar daí, ok? Ele começou a ler sem você apresentar as famílias silábicas? Com certeza, não se apresenta família silábica no fônico, tá? Não é a família do B, ba, be, bi, bo, bu, bão. Não tem isso, tá bom? Obviamente que a gente vai apresentar sílabas, mas não desta maneira, por famílias, tá? Você apresentando os sons, você já deu à criança todas as ferramentas necessárias. Como assim, Sabrina? Você apresentou lá as vogais, né? Então, você apresentou lá A, E, I, O. Muito bom. Aí você chegou e apresentou B, né? B. E aí você escreveu para a criança O, B, A. Opa, oba. Pronto, ela já leu oba. Entendeu? Ela vai fazer a junção dos fones. E aí, quando essa junção acontece, ela já pegou. Então, ali, na pré-alfabetização, eu não tinha esse intuito de que o Arthur saísse lendo, tá bom? Não era meu objetivo, tá? Mas acontece o quê? Eu dei a ele as ferramentas e ele leu, né? Dia, 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 ok? Então, quando você dá as ferramentas, que é o som de cada letra, é muito mais fácil fazer essa junção, né? Então, ele não precisa aprender todas as famílias para conseguir isso. Na continuação, a gente vai, por exemplo, começar ali pelos prolongáveis, né? Então, F. Aí a gente vai fazer o F ligando no A. Fá. Fé. Aí você vai... Não é Fá, Fé, Fi. Você vai juntar os sons, tá? A abordagem é um pouco diferente. Apesar de apresentar as sílabas também, claro. Deixa eu ver. Math in Focus. Se eu conheço, sim, inclusive eu tenho. Na verdade, eu tenho 1 milhão de métodos já de Singapura aqui. Vários, alguns em espanhol, outros em inglês, porque em português não, né? Então, conheço, não é a minha base principal ali de estudo, o Math in Focus. Mas é muito bom também, método Singapura. Deixa eu ver. Respondido. A minha filha tem 7 anos, é canhota. Ela escreve os números votados. Como assim será? 5, 7, 9. Não sei. Será que é espelhado, talvez, quis dizer? Destro ou canhoto. É treino. Deixa eu ver. Minha gente, e paciência quando a criança se distrai com tudo e demora muito. Perco a paciência muito fácil. Gente, paciência é um negócio que a gente tem que obrar, tá bom?
dia a dia, na gente primeiro, e a gente vai trabalhando a concentração, né? Atividades de normalização ajudam, mas tem que ser feitas constantemente com frequência, não desistam, tá? Faltam 15 segundos para acabar a live, que o Instagram vai nos derrubar. Eu acho que eu consegui responder a maioria, na verdade não, tô vendo agora que tem 1 milhão ainda de perguntas aqui. Mas é isso, depois a gente volta para conversar mais, tá bom? Um beijo!